Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o coletivo de chamas gêmeas. Se você está vivendo aí uma dinâmica de chamas gêmeas, ou se você se identifica com esse tema, fica aí que essa leitura pode ser para você. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar na sua situação. E se você precisa de alguma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular para conhecer o meu trabalho. Na descrição deste vídeo e dos outros tem os meus links de contato. Então vamos lá, abrindo a mesa para chamas gêmeas. A sacerdotisa. O cavaleiro de ouros. O 9 de espadas. O 5 de espadas. A rainha de paus. O cavaleiro de espadas. E o eremita. Bom, aqui estamos falando em chamas gêmeas que estão separadas, em que há um afastamento, há um silêncio ainda entre essas chamas. Aqui mostra que o movimento ele é muito lento, que existe aí muita preocupação, muita ansiedade, existem conflitos, existe o desejo de forma oculta, o desejo de falar, de se movimentar, de se comunicar, mas a escolha é pelo silêncio, pelo recolhimento. Então, se você está nesse movimento da ansiedade em relação ao diálogo, o contato com a sua contraparte, aqui está mostrando que é o momento de fazer esse recolhimento, de aproveitar esse momento para cuidar de você. Vamos ver o que mais que vem. O 3 de paus cortando com a sacerdotisa. Aqui, por mais que exista aí um silêncio, por mais que as coisas ainda estejam paradas, né, que vocês ainda estejam aí mantendo esse amor em segredo, né, muitas chamas, principalmente a contraparte, que é mais racional, ela não fala sobre o que sente, existe aqui uma abertura, um movimento de querer olhar para o futuro junto, né? O 9 de ouros cortando com o cavaleiro de ouros. Aqui existe uma admiração muito grande, né, por você. Na verdade, é uma admiração mútua. Então, existe um caminho um pouco lento em direção a manifestar essa união, porque é uma união que é muito diferente e que tem um valor diferente, né? Não é algo que você vai assim com a energia de um cavaleiro de espadas ou de um cavaleiro de paus, né? É uma conexão que exige aí, inclusive, um empoderamento, né? Então, se você tá relutando aí, tá? Para poder se enxergar de uma forma melhor, esse é o momento para você honrar aí a sua autonomia, para você alimentar a sua autoestima e para você se preparar para essa união. O valete de espadas cortando com 9 de espadas. Cuidado com as palavras. Às vezes a gente está ansioso, está preocupado e a gente quer porque quer. E a gente é movido por essa dor, né? E pode ser que a gente fale coisas que não são muito boas. Pode ser que a gente também queira se comunicar de qualquer jeito. Ou fique contando para muitas pessoas sobre isso. E aqui eu sinto que é momento de você guardar aí as suas palavras, tá? Tanto em relação à comunicação com a sua chama, quanto em relação a contar para as pessoas sobre essa dinâmica. A rainha de copas cortando com o 5 de espadas, aqui mostrando que sempre o remédio para os conflitos que o ego apresenta, para as disputas, para os desentendimentos, é o amor, é a maturidade emocional. O 10 de copas cortando com a rainha de paus.
E aqui mostra o quanto que essa relação, né, essa dinâmica é idealizada e que é necessário que você tenha aí uma postura de magnetismo para que você concretize aquilo que você gostaria com a sua contraparte. O Rei de Paus cortando com o Cavaleiro de Espadas. E aqui, mais uma vez, né, trazendo o elemento fogo com o Rei de Paus, mostrando que a postura é de magnetismo, é de transformação e não de impulsividade, movido pela mente, né, pelas palavras aí descoordenadas. Então, ocupe o seu lugar aí e realize as coisas na sua vida, né? Realize, faça. O 6 de Paus cortando com o Eremita. Aqui está mostrando que quando você se recolhe, você obtém aí um sucesso na sua vida, né? Quando você faz esse caminho do Eremita de olhar para dentro, de descobrir a sua luz, de investigar aí, inclusive, sobre essa conexão, você encontra aí um lugar de reconhecimento e você pode obter sucesso nos seus empreendimentos também. O que é muito necessário aí quando você está numa dinâmica de chamas gêmeas, a gente precisa realizar aquilo que está na nossa alma, né? A Rainha de Ouros cortando com o 3 de Paus. Aqui tá mostrando, tem bastante rei e rainha aqui nessa mesa, né? Tem mais rainha, as 3 rainhas vieram, a de Paus, a de Copas e a de Ouros. Aqui tá trazendo a necessidade do autocuidado, da estabilidade e do cuidado com o outro também, né? Então, cuide da sua vida como se você estivesse aí se preparando para receber a sua contraparte. Os enamorados cortando com o 9 de Ouros. Bom, aqui quando você se empodera, quando você encontra a sua autonomia, você tem essa possibilidade de encontro, você possibilita essa abertura em relação ao outro. Sempre quando a gente está bem com a gente mesma, a gente acaba atraindo as coisas que a gente deseja. A Imperatriz cortando com o Valete de Espadas. E aqui a própria personificação do amor, da Vênus, né, trazendo essa energia mesmo da abundância, do amor incondicional, desse empoderamento ao qual eu falava. A Imperatriz, ela coroa ela coroa esse momento em que você cuida de si e você se coloca aí no seu lugar de dona de si e de amor incondicional. Primeiro por si mesma. O 5 de Copas cortando com a Rainha de Copas. Bom, aqui você pode ter necessidades de curar feridas do passado, né? A gente sabe que quando a gente vivencia uma dinâmica de chamas, a gente acessa aí feridas muito profundas, feridas emocionais. Então, cuidar dessas feridas de abandono, de rejeição. É um momento de cura, é um momento de curar com muito amor por si mesma e pela sua chama gêmea, que reflete essas dores e essas feridas. O enforcado cortando com o 10 de Copas. Aqui mostrando que é necessário você ver de outro ponto de vista a sua dinâmica, principalmente se você idealiza muito, né? Essa carta aqui pode estar falando de uma idealização exacerbada, do que seria vivenciar esse amor. E o enforcado está trazendo aqui a necessidade de você ver de outro ponto de vista essa dinâmica, não como um relacionamento comum, mas como um relacionamento que acontece no mundo espiritual e que, na verdade, é uma conexão muito diferente de todas as outras. O Valete de Ouros cortando com o Rei de Paus. Aqui existe um planejamento de algo novo acontecendo, pode ser que você tenha aí uma nova possibilidade aí de realização, não necessariamente com a sua chama gêmea, mas quando a gente se movimenta em direção àquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem vontade de realizar, a gente naturalmente vai atraindo a nossa chama gêmea para perto de nós, porque eles fazem parte, né? A nossa contraparte faz parte da nossa missão de alma. Então não é esperar a sua chama gêmea chegar para realizar aquilo que você quer, mas sim realizar, porque isso vai atrair a sua chama gêmea. A última carta para a gente ir para o conselho.
o 10 de paus cortando com o 6 de paus. Bom, aqui você olha para dentro, obtém sucesso, obtém reconhecimento, mas é importante observar o que você está carregando aí de pesado e que você precisa soltar. Vamos lá para o conselho com o baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto de ler os comentários, especialmente os de chamas gêmeas, porque eu vivo uma dinâmica de chamas gêmeas também. Vamos lá. O buquê cortando com a rainha de ouros. Aqui é só complementando o que eu já falei, então vai ficar repetitivo, mas é você buscar esse autocuidado, a sua autovalorização, se cuidar profundamente, se amar profundamente, fazer tudo o que você pode fazer de melhor por si mesma, né? Oferecer os cuidados que você gostaria de oferecer para a pessoa que você ama ou que você gostaria que essa pessoa te oferecesse. O mensageiro cortando com os enamorados. Aqui tem movimento, aqui tem busca, aqui tem talvez comunicação, a gente pode estar falando sim, de um momento de encontro, pode ser que haja aí algum tipo de abertura da sua contraparte. Então, se abra, né, para esse movimento que chega. Caiu uma carta no chão, eu vou pegar. E é a carta. A carta, cortando com a imperatriz. Aqui pode ser que sim, chegue de fato uma comunicação, mais uma carta falando de comunicação. Cuidado com a impulsividade na comunicação, porque saíram aqui essas duas cartas, né, falando de ansiedade e dessa impulsividade aqui com as palavras. Então tome muito cuidado, continue protegendo a sua conexão da melhor forma. A foice cortando com o 5 de copas. Aqui é para você cortar, sim, todos os comportamentos nocivos que atrapalham você de se conectar de forma amorosa com a sua chama gêmea. Para você, de fato, cuidar das suas feridas do passado. Só quando você realizar essas curas de forma muito séria, de forma muito profunda, é que você tem a possibilidade de acessar esse amor. Não adianta a gente ficar no ego. Eu sei que muitas vezes a gente é muito acionado com a nossa contraparte. Voltando. A gente é acionado pela nossa contraparte, né? E acaba entrando em conflitos extremos, porque as chamas, elas são espelho uma da outra, né? Então, não é brigando, não é discutindo e não é acusando a outra parte que você consegue curar suas feridas. Então, é olhar para dentro de si e cortar aí essas partes doloridas, né? Que impedem você de acessar as curas. Eu quero comer, mãe. A raposa cortando com o enforcado. Aqui fala para você investigar cuidadosamente, né? Eu falava sobre olhar sobre outro ponto de vista. Então a raposa traz esse olhar aí de, bom, o que será, né, que eu preciso ver que eu não estou enxergando direito. Ela traz esse olhar da esperteza, da busca. Os pássaros cortando com o valete de ouros. Aqui tem um movimento de libertação, quando você decide se dedicar aos seus projetos, a novas causas, novas novidades aí na sua vida. Você acaba se libertando, então use esse poder a seu favor, né, de realização. A gente tem aqui o Rei de Paus. E a última carta para a gente finalizar. O jardim cortando com o 10 de paus. Aqui é momento de abertura, de soltar de fato os pesos, né? Se você passou por um momento de interiorização, agora é o momento de abertura e de você soltar aquilo que não pertence a você. Às vezes a gente está segurando coisas da conexão que não são nossas, que é da outra parte, e isso você precisa deixar para lá. Bom, é isso que eu tenho para vocês, chaminhas. Eu espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!